oitavo ano A, bom dia, oitavo ano B. Hoje iremos estudar funções do pronome se, aula 9 de português, oitavo ano. Espero que todos vocês estejam bem. Roteiro, agenda dia 15/5/2020. Corre aí, pega a tua agenda, anota aí, ó. Funções do pronome se, atividades, teremos aí correções, música para dizer adeus de Titãs e as páginas 90, 91, 92, 94, 95, 96. Aí você tem tudo isso, tudo nada, é muito divertido aí, ó. Tem melodia, tem música, vamos dançar um pouquinho. Então, segue aí e vamos lá. Separa o material, te organiza. Já pegou água? Vamos lá. O pronome se, ele pode ser índice de determinação do sujeito, pode ser partícula ou pronome apassivador ou pronome reflexivo. Quando ele for índice de determinação do sujeito, ele acompanha o verbo em oração com sujeito indeterminado. Ele nunca vai ser transitivo direto, ó. Ele sempre vai ter a presença de uma preposição. Então, se ele tem a presença de uma preposição, ele vai ser sempre transitivo e indireto. Neste caso, é um pronome que vem ligado a um verbo que não é transitivo direto, tornando o sujeito indeterminado. Trabalha-se de dia. Eu tenho a sequência sempre será desta forma, ó, verbo, pronome mais preposição. Trabalha verbo, se pronome e de preposição. Já na partícula ou pronome apassivador, auxilia a construção e a identificação da voz passiva sintética. E nessa passiva sintética, certo? Também vem uma sequência, ó, verbo, pronome, sujeito. Já no índice de determinação do sujeito, vem depois do pronome uma preposição. Já na partícula apassivadora, vem presente o quê? O sujeito. Neste caso, também é pronome e está ligado ao verbo transitivo direto, tornando a oração passiva, não tem preposição, ó. Vendem, verbo, se, pronome e a palavrinha aí, casas, é o sujeito. Se você trocar, fica fácil também de você identificar quando é um pronome apassivador, para identificar o sujeito na ordem direta. Casas são vendidas. Vendem-se casas, ó. Casas são vendidas. Vende o quê? Casas. Eu encontro o sujeito. Então, segue sempre o pronome apassivador, essa sequência. Verbo, pronome, sujeito. Já no índice de determinação do sujeito, verbo, pronome, preposição. Lembrando que o apassivador sempre representa o transitivo direto, o complemento. E já no índice de determinação do sujeito, representa o transitivo indireto, porque vem com preposição. O pronome reflexivo indica que a ação do sujeito se volta para ele mesmo, ou seja, reflete nele próprio. Você tem aí, ó, ele cortou-se com a faca, ó. Presta atenção, cortou-se, ó, se, cortou-se. É como se esse se voltasse a si mesmo. Ele vai refletir a ação do sujeito sobre o próprio sujeito. Por isso que ele é chamado de quê? De pronome reflexivo. Atividade. Classifica as funções das palavras se. Nas frases a seguir, numerando convenientemente os parênteses. 1. Apassivadora. 2. Índice de determinação do sujeito. 3. Partícula de realce. 4. Partícula integrante do verbo. 5. Conjunção subordinativa. Primeira frase. Ela quer saber se eu me sinto realizado. Carlos Drummond de Andrade. Segunda frase. Acabou-se a confiança no próximo. Carlos Drummond de Andrade. Suicidou-se pulando no fim da tarde de um prédio de 10 andares. Quarta frase. Precisa-se de operários.
Quinta frase. Sentia-se o cheiro da panela no fogo, chiando os toucinhos no braseiro. Essa frase é de José Relins do Rego. Pensa um pouquinho, responde, não tem pressa. Observa direitinho as dicas de cada função, de cada si. Olha aí a passivador, indeterminação. Veja que a partícula de realce não sofre nenhuma modificação na frase. Realmente só está ali para realçar. Lembra da conjunção, que ela tem a função de ligar. Veja da partícula integrante do verbo, que faz junção ao substantivo, né? Ela vem facilitando aí a vida da substituição. Pensa direitinho. Responda aí, corre. Vamos resolver essas questões. Vamos discutir uma por uma. Na primeira frase, você tem aí, ó. Ela quer saber se eu me sinto realizado, certo? Ela quer saber se eu me sinto realizado. A função da partícula se é uma conjunção subordinativa, certo? Ela faz o quê? Ela introduz as orações subordinativas substantivas. Atenção, ó. Ela quer saber se eu me sinto realizado. Então, há uma ligação entre ela quer saber e o restante da frase. Eu me sinto realizado. A função dessa partícula é ligar a oração subordinada à oração principal. Destaquem aí no caderno de vocês, quando vocês realizarem aí a escrita. Então, a função da conjunção subordinativa é fazer o quê? Ligar a oração subordinada à oração principal. Já na segunda frase, acabou-se a confiança no próximo. Essa função da partícula se é só realmente, simplesmente, ela não desenha, só para realçar. Não desempenha nenhuma função. Como o próprio nome já indica, trata-se simplesmente para realçar, podendo ser retirada e da oração sem que haja nenhuma alteração no sentido. Acabou a confiança no próximo. Na terceira, suicidou-se pulando no fim da tarde de um prédio de 10 andares. Esse se é uma partícula integrante do verbo, certo? Essa partícula, eu lembro dos pronomes que chamamos também na língua portuguesa de pronominais, que são os que trazem junto, né, do verbo os pronomes oblíquo, pois com o tempo tornou-se, ó, olha aí, ó, suicidou-se, por isso que ele é chamado de pronominais. Verbo, suicidou, mais o se. Por isso que ele é chamado de pronominais. Já na quarta frase, precisa-se de operários. Representa um sujeito indeterminado, certo? Pega aí suas anotações, ó. Ele sempre vai ser o quê? Ele representa um verbo intransitivo ou transitivo indireto. Nesta frase aí, ele está na terceira pessoa, ó. Precisa-se de operários. Verbo, pronome, preposição. Verbo, pronome, preposição. Nesta frase, ele é transitivo indireto. Na quinta frase, sentia-se o cheiro da panela no fogo, chiando o toicinho no braseiro. Esse se é uma partícula apassivadora, pois indica que a frase está na voz passiva e que o sujeito, o cheiro da panela no fogo, sofre a ação. Na partícula apassivadora, indica que a frase está na voz passiva, ou seja, o sujeito sofre a ação praticada por outro agente.
A sequência seria a ordem correta 5, 3, 4, 2, 1, certo? Então, essa primeira questão aí, a sequência seria 5, 3, 4, 2 e 1. Em todas as orações abaixo, a palavra se aparece como pronome reflexivo, exceto eu quero aquela que não é pronome reflexivo. Preste atenção que a palavra exceto está destacado aí. A. Os namorados beijavam-se calorosamente. B. Mãe e filha queriam-se muito. C. Alimentou-se no restaurante. D. Era-se feliz na fazenda. E. Cortou-se a pobre menina nos arames farpados. Lembra que eu quero o único que não representa pronome reflexivo. A alternativa correta seria a letra D. Era-se feliz na fazenda. Pois nesse caso, o se é um índice de determinação do sujeito e não um pronome reflexivo. Nas demais alternativas, o se é um pronome reflexivo, certo? Os namorados se beijavam, observem aí os verbos. A mãe e filha se queriam, alimentou-se no restaurante, cortou-se pobre menina nos arames farpados. Então, se você avaliar, ó, a questão B, as frases B e A são reflexiva recíproca. E nas questões C é uma ação reflexiva e na letra E é uma ação reflexiva também. Então, a única que não seria era a alternativa letra D. Vamos fazer a correção? Leia a tirinha a seguir. Por que ainda está em casa e não foi trabalhar? Ah, tirei folga hoje. Olha, Calvin, ó. Papai, deixa eu ler os classificados depois que eu terminar. Poxa, papai, eu queria ler. Por que não fica com os editoriais? Precisa-se de pai novo que viaje bastante. Super liberal. Tratar com calma o horário comercial. Olha a expressão do pai dele. Porque o personagem estava insistindo para ver os classificados? Porque ele tinha colocado um anúncio solicitando um pai novo que viajasse bastante, que fosse liberal, deixando fazer o que ele quisesse. Ele não queria que o pai visse esse anúncio, por isso que ele ficou aí insistindo. Pai, deixa eu ver o classificado. Pai, deixa eu ver aí, pai, deixa eu ver. E essa insistência dele era porque ele estava solicitando um pai novo. Quinta questão. Leia novamente o classificado produzido. O trecho de pai novo funciona como sujeito ou como complemento do verbo? Funciona como um complemento do verbo, visto que atribui um sentido a ele. B. Qual é a função sintática da expressão de pai novo? É um objeto, ó, se tem uma preposição, vai ser um objeto que indireto. Então, esse verbo será verbo transitivo indireto, porque tem presença de o quê? De preposição. Então, essa preposição, esse complemento do verbo, chamamos de objeto indireto. Letra C. Na oração, precisa-se de pai novo. É possível identificar o sujeito que pratica a ação desse verbo? Não, senhor. Só ficamos sabendo quem está realizando a ação pelo contexto, ou seja, pela leitura. Quem precisa de pai novo, tá? Letra D da questão 5. Letra D, ó. Como o sujeito dessa oração é classificado? Ele é precisa-se de pai novo, é um sujeito indeterminado, tá? Veja aí nesse quadrinho. Na oração precisa-se de pai novo, presente nessa tirinha, percebemos que o sujeito não é identificado de maneira explícita. Sabemos que há um sujeito, mas não conseguimos identificá-lo naquela oração, a não ser pelo contexto. Neste caso, o texto se ligado ao verbo funciona como índice de determinação do sujeito. Note que o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular, pois não há sujeito com quem realizar a concordância, ficando, portanto, neutro. Além disso, geralmente os verbos são intransitivo, transitivo, indiretos
ou de ligação, nunca serão transitivos diretos. Então, destaquem aí com seu marca-texto. Atenção, o texto a seguir faz uma descrição sobre o cartunista e quadrinista Quino, criador do personagem Mafalda. Vocês já fizeram essa leitura, eu vou fazer a correção da questão. Com base nesse trecho, é possível imaginar a aparência do cartunista? Em caso afirmativo, eu explico como isso acontece. Sim, é possível. Imaginamos como Quino é fisicamente, pois a autora faz uma descrição física do cartunista. Quando ele diz aqui, ó, onde ele é na primeira, segunda, terceira, quarta, ele tem sempre ó, os pés de pato, na terceira frase. Depois ela diz aqui, ó, que ele é calvo, tem um sorriso bondoso, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta frase, certo? E ao longo dessa leitura, desse trecho, ela vai citando todas as suas características. O que você acha que Maruja Torres quis dizer com a expressão tem algo de personagem de desenho animado? Ela quis dizer que Quino apresenta características físicas peculiares. Sétima questão. Observa aí os verbos e no texto anterior você vai observar as ações e vai ligar aos personagens. Em cada um dos verbos, quem faz que recebe essa ação. Desgrenhando-se, cabelo. Se dando, Alicia. Gruda-se, a mulher de Quino. Com que função o termo se foi utilizado nessa oração? Ela foi utilizada, essa ação é feita de maneira reflexiva, ou seja, ao mesmo tempo em que o sujeito faz e recebe a ação. E com que função? Reflexiva. É feita de maneira reflexiva. Observa aí esse quadrinho, por favor, aí nessa mesma página 92. Quando a palavra se indica que a ação do sujeito se volta para ele mesmo, ou seja, reflete nele próprio. Definimos que esse termo como pronome reflexivo, sublinha aí, ó. Além disso, o pronome reflexivo pode relacionar a dois seres de modo a expressar que a ação realizada ocorre de forma mútua, ou seja, trocada um com o outro, certo? Exemplo, um aperto de mão. João e Maria, ó, se apaixonaram-se. Neste caso, ambos estão apaixonados um pelo outro, em uma relação mútua recíproca. Como você viu, o pronome se pode funcionar de três formas. Quando o sujeito recebe a ação expressada pelo verbo, ou seja, é sujeito paciente que acompanha o verbo e ele é classificado como pronome apassivador. Quando é sujeito indeterminado na oração, chamamos de índice de indeterminação do sujeito. Quando o sujeito pratica e recebe a ação ao mesmo tempo, chamamos de pronome reflexivo. Então, você tem aí três frases, exemplos. Pronome apassivador, vendem-se casas. Apassivador, o se, casa, sujeito, paciente. Índice de indeterminação do sujeito, indeterminação, ó. Trata-se, esse se é o índice de indeterminação do sujeito. De uma pessoa feliz é objeto indireto. Lembra da regrinha? Verbo, depois pronome, depois objeto indireto. Pronome reflexivo. O menino se feriu gravemente. Então, ele, ó, se, o menino se. Lembra daquela expressão que eu fiz no slide anterior? O menino se volta para si mesmo. Observa aí a seguir esse anúncio. Consertam-se roupas. Tem o número aí, Carla. Coloca botões, velcros, troca zip, ajustes, né? Bainhas, trocas de elástico. Ela faz de tudo, Carla, né? Qual é o objetivo desse anúncio? Qual é o objetivo desse anúncio? Divulgar o serviço.
oferecido. No caso, consertar roupas. Esse consertar roupas é com S, porque vem de conserto. E se fosse com C, só lembrando aí uma regrinha, se fosse com C, era concerto musical. Como está escrito com S, é de consertar alguma coisa, escreve-se com S. E quando for com ser de casa, aí no lugar desse S, é concerto musical. Então, qual é o objetivo desse anúncio? Divulgar o serviço oferecido, no caso, consertar roupas. A linguagem utilizada é direta ou rebuscada? Explico, direta, né? É direta. Pois pretende-se passar a mensagem ao leitor de forma rápida, precisa, rápida, assim, olha, quem quiser consertar roupas, me procurem, em outras palavras. É uma linguagem o quê? Direta. Relê a seguinte oração: consertam-se roupas. O sujeito aparece explícito nesta frase. Qual é o sujeito? Né? O sujeito aí seria o quê? Roupas. Conserta-se o quê? Você fazendo essa pergunta ao verbo, fica fácil você identificar. Então, qual é o sujeito? Roupas. Como o termo se é classificado e por quê? Como pronome apassivador, pois há um sujeito paciente na oração. Além de palavras, o se estar ligado a um verbo transitivo direto. Lembra da regrinha? Verbo, pronome, sujeito. Então, pronome apassivador. Ó, o pronome apassivador, quando o sujeito recebe a ação expressada pelo verbo, ou seja, o sujeito é paciente e o se que acompanha o verbo é classificado como pronome apassivador, tá? Então, encontramos aí um VTD, verbo transitivo direto. Terceira questão. Indica as orações a seguir a função do pronome se, utilizando-se o PA para pronome apassivador e PR para pronome reflexivo e IS para índice de indeterminação do sujeito. Alterou-se a documentação. Letra A, eu tenho um PA. Eu encontro o sujeito, ó, por isso que é um pronome apassivador. Nesta escola estuda-se muito. Eu tenho um índice de indeterminação do sujeito, ó, certo? Eu tenho um sujeito aí presente, um sujeito indeterminado. Promoveram-se atividades, ó, interdisciplinares. Eu tenho novamente um PA, ó, para pronome apassivador. Letra D de dado. Machucou-se gravemente. Eu tenho um PR, ó, pronome reflexivo. Olhou-se excessivamente no espelho. Ó, novamente um pronome reflexivo, ó. Quando o sujeito pratica e recebe a ação, ao mesmo tempo sendo sujeito paciente, o termo se, que acompanha o verbo, é definido como pronome reflexivo. Acredita-se em mudanças políticas. Além de estar o verbo no singular, eu venho ao lado um pronome, um em, que é preposição, eu tenho uma presença do verbo transitivo indireto aí, certo? Eu tenho o quê? Um pronome, o quê? Um índice de indeterminação do sujeito. Então, repetindo, confiram. Letra A, PA. Letra B, IIS. Letra C, PA. Letra D de dado, PR. Letra E, PR. E letra F, IIS, tá? Pega o livro aí na página 94, Produzindo os Textos. Letra dessa canção. Essa canção, certo? Para não dizer adeus. Iremos fazer a leitura e em seguida eu passarei a música para vocês ouvirem, tá? Você apareceu do nada e você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Você nunca me viu sozinho
e você nunca me ouviu chorar. Não dá para imaginar quando. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Às vezes eu fico assim pensando. Eu fico aqui pensando. Essa distância é tão ruim. Por que você não vem para mim? Eu já fiquei tão mal sozinho. Eu já tentei. Eu quis chamar. Não dá para imaginar quando. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Eu já fiquei tão mal sozinho. Eu já tentei. Eu já quis chamar. Não dá para imaginar quando. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Essa música é de Tony Bellotto, né? E Nando Reis. Essa banda é conhecida, não sei se vocês, Titãs. Vamos ouvir agora a música na voz da banda Titãs. Escuta aí um pouquinho, ó. Vamos lá. Pode cantar, viu? Canta aí, ó. Apareceu do nada. Você mexeu demais comigo. Não quero ser só mais um amigo. Página 94 do seu livro. Nunca me viu sozinho. Você nunca não me ouviu. Não me ouviu. Chorar pra imaginar quando. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. É cedo ou tarde demais dizer adeus, para dizer jamais. Isso é tão ruim. Porque você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho. Canta aí, ó. Quis chamar. Não dá pra imaginar quando tira o pé do chão. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus. Não fique sozinho. De nada, cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais.
É cedo ou tarde demais. Se você quiser acessar, só é acessar aí pelo site, ó. Para a próxima aula, vocês terão que responder a página 95 e 97. Desculpa aí minha empolgação. Amo essa música na voz, né, da banda Titãs. Maravilhoso. Se liga aí que nas aulas de redações, para quem está aí apaixonado, teremos aí músicas maravilhosas, falando aí sobre o amor, a paixão, certo? Qual a temática da música? Na página 95, o eu lírico narra a situação em primeira ou terceira pessoa, de que maneira isso é percebido, explica como a letra da canção está estruturada, ou seja, ela representa de que forma, em forma de parágrafo, de versos, de estrofe, veja aí direitinho. Essa letra da canção apresenta refrão, se houver, com certeza, né? Repete-se constantemente o refrão da música, né? E na página 97, perdão, você vai fazer aí uma atividade falando das funções do se, lembrando também da linguagem conotativa, que é uma linguagem figurada, e as vozes verbais do verbo também. Você precisará aí de tudo isso, tá? Beleza? Até a próxima. Beijo. E nas aulas de redação, muito amor no ar.